Olá, gente linda! Vamos para mais um devocional Café com Deus Pai? Hoje nós estamos no dia 27 de janeiro e Deus tem grandes coisas para a nossa vida, amém? Quero agradecer antes de tudo a minha vida, a minha saúde, a minha família. Quero agradecer a Deus porque Deus é maravilhoso. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês também, pela vida das suas famílias. Que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado por vocês estarem aqui ouvindo esta palavra, acompanhando a leitura, o devocional junto comigo, no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Continue assim. Olha, o texto diz assim: o sussurro de Deus. E no livro de João, no capítulo 10, versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí o autor vai dizer: pode alguém conhecer mais a criatura do que aquele que a criou? Poderíamos ter uma vida plena sem ouvir aquele que nos projetou e nos escolheu antes mesmo que chegássemos no ventre materno? Você e eu fomos criados para viver em comunhão com Deus Pai de forma próxima, íntima e pessoal. O relacionamento com Ele deve ser o centro da nossa vida. No versículo que lemos, Jesus enfatiza que aqueles que caminham com Ele ouvem a sua voz, ou seja, Ele faz questão de falar conosco. Isso é maravilhoso. Então Jesus fala conosco, Deus fala conosco, amém? Contudo, tenho aprendido que a voz de Deus Pai é como um sussurro, leve, tranquilo e sereno. Quando uma pessoa grita, você consegue ouvi-la mesmo de longe. Mas, não é mesmo? Entretanto, para ouvir o assunto, é necessário estarmos mais próximos, né, de quem está falando. Isso é verdade. A gente pode até ouvir o grito, mas a gente não ouve exatamente o que a pessoa está falando. Amém? E para ouvirmos com clareza o que o Pai tem a nos dizer, precisamos estar próximo dele. A Bíblia mostra que o apóstolo João reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, tamanha proximidade e intimidade que tinha com ele. O fato é que dessa distância é impossível não ouvi-lo. Olha que densa, né? O apóstolo João era muito inteligente, né? Ficava o mais perto possível para poder ouvir o ensinamento de Jesus e guardar tudo ali no coração, não esquecer. É muito lindo, né, a amizade deles, porque João conta, né, que ele era o apóstolo mais amado de Jesus, porque ele estava sempre próximo. Isso é uma bênção, a gente ter certeza de que nós somos amados. Esse é o melhor presente. Deus fala conosco de diversas maneiras. Quando temos relacionamento e intimidade com Ele. Quando ouvimos a sua voz e seguimos seus apontamentos. Nós permitimos ser direcionados para aquilo que Ele tem preparado e sonhado para a nossa vida. E isso muda tudo. Ele conhece o mais profundo e o íntimo e sabe o que é melhor para você. O Pai deseja levá-la a viver experiências extraordinárias, mas para isso é preciso estar perto. Entenda que nada tem o potencial de mudar a sua vida tanto quanto o sussurro de Deus Pai. Então a voz de Deus muda tudo. A voz de Deus é um presente para nossas vidas, né? Aí tem uma frase aqui do autor: talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto. Então é isso, a gente tem que chegar mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, para a gente poder ouvir o que Deus está falando conosco. Amém? E hoje o devocional é o 27º do ano. A leitura bíblica é Mateus 15 e a palavra-chave é voz. A voz de Deus. Então vamos prestar atenção, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir o sussurro suave de Deus, vamos ouvir Deus fala através da palavra da Bíblia, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala usando a vida de uma outra pessoa para nos falar aquilo que a gente está precisando ouvir, a resposta para uma pergunta, a resposta para uma dúvida. Então preste atenção na voz de Deus. Ele vai falar de algum jeito e de algum modo com você. Ele nunca vai te deixar sem resposta. Presta atenção. Para um pouco e presta atenção. E tenta ouvir a voz de Deus. Porque Ele vai falar com você.
Então, vamos prestar atenção, vamos ler a palavra, vamos orar um pouquinho mais, vamos agradecer um pouquinho mais, vamos ler os textos onde Jesus nos ensinou o reino dos céus, como a gente viver aqui nesta terra, como a gente deve se comportar, como a gente deve obedecer a Deus, como a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, como a gente deve nos amar a nós mesmos, como a gente deve amar o próximo, como a gente deve ajudar uns aos outros, como a gente deve, às vezes, até carregar a carga uns dos outros, mas nós temos que perguntar para Deus quem que a gente deve ajudar e a carga de quem que a gente deve carregar. A gente não pode sair carregando a carga de qualquer pessoa e nem ajudando qualquer pessoa e nem colocando qualquer pessoa dentro da nossa casa também para ajudar. Porque às vezes a gente vai na emoção e ajuda a pessoa errada, que Deus não mandou a gente ajudar. Aí a gente sofre, aí a gente padece e a gente fala, nossa Deus, eu fiz o que a tua palavra mandou, eu ajudei tais pessoas e eu recebi a paga totalmente diferente. Eu recebi ingratidão, eu recebi injustiça, eu recebi coisas que não tem nada a ver, não era o que eu esperava. Aí Deus vai falar assim, mas eu não te mandei ajudar aquela tal pessoa. Você tem que ouvir a minha voz. Então é pra gente ouvir o Deus falar primeiro, né? E também na nossa vida, às vezes a gente tem, eu sempre falo, a gente tem projetos, e a gente fala assim, eu quero isso. Eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero aquela empresa, eu quero aquela viagem, eu quero aquela tal pessoa para me casar. E às vezes Deus não tem aquilo para você. Às vezes Deus tem outras coisas para você, de modos diferentes, em lugares diferentes. Por isso que a gente tem que sempre pedir. Não tem pessoas que Deus direciona para morar em outro país, em outro estado, em outra cidade. Deus direciona. Então a gente tem que prestar atenção, né? E tem pessoas que Deus tem um propósito de missão, né, de ser missionário, né, pregar a palavra longe. E tem gente que Deus tem a missão da pessoa pregar a palavra perto, pregar a palavra onde ela mora, ali na comunidade onde ela mora, para a família, para os amigos, para os vizinhos, para os conhecidos. E é isso. Então a gente tem que prestar atenção na voz de Deus. O que Deus quer que a gente faça, certo? E aí você vai projetando, faz os seus projetos, entrega tudo na mão de Deus. Fala, Senhor, para eu fazer isso, Deus vai te dar uma resposta de alguma forma. Às vezes a gente fala assim, Deus não está respondendo. Mas se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, em cada detalhe das coisas que acontecem, Deus está respondendo. Às vezes é a gente que não está limpando o ouvido para escutar. Às vezes a gente está tão atribulado, tão cheio de coisas para fazer, tão ocupado, que a gente não faz isso, limpa, aí, Senhor, pode falar. Aí a gente não ouve, porque a gente está ocupado com muitas coisas, está com a cabeça cheia de pensamentos que não é de Deus. E aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então vamos parar, vamos agradecer a Deus, vamos conversar com Ele e vamos esperar Ele responder. Vamos limpar o nosso pensamento das coisas do mundo. Vamos pedir para Deus colocar a mente de Cristo ativada. Vamos pedir para Deus colocar o fruto do Espírito Santo, para a gente poder ter toda aquela recepção para receber a voz de Deus. Amém? Então creia e receba. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.